Eu tenho comigo pela linha telefônica o presidente da Federação Sergipana de Futebol. Na pauta desta entrevista, os bastidores da eleição da CBF. Milton Dantas é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Presidente vereador Milton Dantas, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, Antero, bom dia a todos os amigos aí no estúdio, bom dia a todos os ouvintes da FAM, vocês da alegria, da sensação, e aproveitar para desejar a você, Narciso, uma boa semana e a todos que compõem a FAM FM. Obrigado, vereador. Milton, conta pra gente, como é que foi os bastidores desta eleição aí? Houve a decisão judicial que afastou o presidente anterior, o Edinaldo, agora vem uma nova eleição e surge um novo personagem aí como presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Como é que foi participar destes bastidores? Este nome já era esperado? Ele era uma construção? Foi um nome de última hora? Conta pra gente, Milton. Narciso, nesses últimos 30 dias nós tivemos aqui uma reviravolta muito grande dentro da CBF, em virtude do afastamento, mais uma vez, do presidente Edinaldo Rodrigues e dos 8 vice-presidentes. Por que reviravolta? Nós realizamos a eleição, não tem 30 dias, uma eleição democrática, uma eleição que teve a participação das 27 federações, dos 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B, a participação da FIFA, a participação da Conmebol, uma eleição democrática, mas tinha uma pendência jurídica que nós esperávamos que essa pendência já fosse solucionada, pelo tudo que aconteceu, pela retirada da ação pelas 7 pessoas que entraram com essa ação, e da noite para o dia essa ação foi mais uma vez colocada em pauta e o STF remeteu para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pudesse apresentar um novo parecer. Esse parecer foi, claro, como a gente já sabia que ia acontecer, mais uma vez afastando Edinaldo Rodrigues e os 8 vice-presidentes. Essa ação ela foi movida em virtude de um termo de ajuste de conduta que foi firmado entre a CBF e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2017. O que está sendo julgado, Narciso? O mérito da ação. A Justiça não entende que o Ministério Público do Estado o Ministério Público em geral não tem poderes de firmar um TAC com a CBF, porque a CBF é uma entidade privada. Certo. Então, no entendimento da Justiça, o Ministério Público não tem poder de intervenção dentro de uma entidade privada. E vai ser julgado dia 28 esse mérito, mas o fato é que o Tribunal de Justiça mais uma vez afastou toda a diretoria e começou todo o imbróglio de novo jurídico. Edinaldo, na verdade, vem sofrendo grandes ataques da mídia nacional. Ao longo desses últimos 90 dias, Edinaldo vem sofrendo ataques pesados, fortíssimos, inclusive chegando a atingir a sua família. Então, em virtude de tudo isso, a família de Edinaldo teve uma reunião com ele, assessoria jurídica da mesma forma. Edinaldo tinha recorrido ao próprio STF e a família orientou que Edinaldo retirasse todas as ações e que saísse, desse um tempo do futebol a preservar a sua família. Nada de denúncia de corrupção, nada de denúncia de algo mais sério. Denúncia como, por exemplo, fake news, que Edinaldo, após a eleição, tem aumentado o salário dos presidentes de federações de 50 mil para 215, fake total. Denúncias que o genro de Edinaldo, que é delegado da Conmebol há anos, foi participar de um curso pago pela CBF, como foi pago de outras pessoas. Não é porque é genro de Edinaldo que Edinaldo, assim que assumir a CBF, tem que botar o rapaz para fora. O rapaz já estava lá. Então isso vem afetando muito a família dele, vem afetando muito o próprio Edinaldo, e ele, numa decisão pessoal, decidiu, comunicando à FIFA e à Conmebol e ao próprio STF, retirando uma ação questionando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não iria mais concorrer a nenhum cargo eletivo na CBF. Então, nós,
nos reunimos nas federações, com os clubes, conversando com os clubes. É claro que tinha outra opção, mas o que prevaleceu foi a democracia. O SAMI teve o apoio de 25 das 27 federações e A Federação Sergipana também endossou o nome dele, Milton? Também endossamos. Conversamos bastante com o presidente Reinaldo Carneiro Baixa, do estado de São Paulo. Conversamos com o SAMI, conversamos com o Feijó, conversamos com o Ricardo do Amazonas, enfim, com todo o colégio eleitoral do Nordeste. Nós nos reunimos e demonstramos força, porque, no final de contas, o Nordeste conseguiu emplacar 2 vice-presidências, o Nordeste conseguiu emplacar 3 diretorias na CBF, e o importante é que agora nós queremos ter paz para o futebol brasileiro, com a chegada do treinador Ancelotti. Não tenho dúvida que o SAMI vai fazer uma gestão compartilhada, ouvindo as federações, ouvindo os clubes, principalmente porque a essência da existência do futebol, sem sombra de dúvida, são os clubes e os torcedores. Nós organizamos as competições, mas sem clube, sem torcida não existe a razão de existir CBF e federações. Então, acho que vai ser uma gestão transparente, democrática, onde todos nós vamos estar opinando, trabalhando em prol do futebol brasileiro. Na frase de SAMI, no seu discurso de posse, no dia de ontem, e eu concordo plenamente. Primeira coisa, nós temos que resgatar a identidade do torcedor brasileiro, da nação brasileira, com a nossa seleção. O torcedor está muito afastado da nossa seleção em virtude dos maus resultados que a seleção tem obtido ao longo desses últimos anos. Acho que a seleção é a única seleção, é a única seleção pentacampeã, e a gente tem que buscar esse título no próximo ano. Então a CBF fez um investimento altíssimo contratando essa comissão que já chegou aqui no Rio de Janeiro na noite de ontem, onde irá se apresentar logo mais às 15 horas aqui num salão de um hotel, no auditório de um hotel, onde vai fazer já a primeira convocação para esses próximos 2 jogos, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nós vamos estar presentes nessa apresentação, nessa convocação, e após a apresentação nós iremos retornar aí à nossa capital, onde nós temos compromisso no dia de amanhã já, a partir de amanhã. Mas antes disso... Ô Milton, você fazia parte da gestão anterior, né? Nessa agora você continua? Foi um dos indicados ou não? Não, a gente foi convidado, Nós somos convidados, tanto por essa gestão, a fazer parte da vice-presidência, como também pelo Reinaldo Carneiro Baixa. Mas nesse momento, eu não tenho nenhuma condição e nenhuma condição de tempo para me deslocar toda semana de Aracaju para o Rio de Janeiro. Eu tenho um compromisso aí com o município de Aracaju. Eu fui eleito vereador pelo município de Aracaju, então estamos no início do nosso mandato, e também tem um compromisso com o futebol sergipano. Nós queremos participar opinando, nós queremos participar discutindo, debatendo e resolvendo as questões do futebol brasileiro, do futebol sergipano. Então a gente agradeceu nesse primeiro momento, nós retiramos o nosso nome dentro da reunião do Grupo do Nordeste. Nós sentamos, somos 9, mas nós participamos da reunião em 7, porque Bahia e Pernambuco já fazia parte da gestão de Edinaldo, então era justo que tivéssemos um rodízio. Como vai ter daqui a 4 anos um rodízio? Daqui a 4 anos a história vai ser diferente. Isso já está acordado, já está acertado. Então a gente retirou o nosso nome, o Piauí também retirou o nome e ficou fácil, já que você tinha para compor a chapa 5 vagas, 2 de vice e 3 de diretorias. Com a retirada de 2 nomes ficou 5, ficamos só debatendo e discutindo e chegamos no consenso que Michele Ramalho, que morou aí no estado de Sergipe, foi casada aí com uma autoridade do Ministério Público, morou por mais de 10 anos aí no nosso estado, constituiu família no nosso estado, no nosso município, é uma amiga nossa, é a única mulher
presidente de federação do Brasil. Foi indicada por nós, o seu nome será uma das vice-presidentes representando o Nordeste, e o outro vice-presidente, né, por tudo que tem feito pelo futebol do Rio Grande do Norte e contribuindo com o futebol brasileiro, o Zé Vanildo do Rio Grande do Norte, o outro vice-presidente, e teremos as 3 diretorias ocupadas pelo estado de Alagoas, né, pelo estado do Piauí e pelo estado do Ceará, onde Mauro Carmelo irá comandar o Beach Soccer do Brasil, o futsal do Brasil, para nós um motivo de muito orgulho, e o Gustavo Feijó de Alagoas irá comandar a seleção brasileira a partir de hoje, será anunciado oficialmente como diretor-geral da seleção brasileira, e o Antônio Américo do Maranhão será diretor de patrimônio da CBF. Na gestão anterior, o Samir tinha alguma participação? Ele foi uma indicação do Edinaldo ou ele foi uma surpresa dentro desse processo de articulação, como você já disse, dentro dessa reviravolta? Samir ocupa atualmente, né, o cargo de presidente interino da Federação de Roraima. Ele é vice-presidente. Com o afastamento do presidente, ele assumiu já há algum tempo, que vem tocando a federação daquele estado. Samir é primeiro suplente de deputado federal lá pelo seu estado, estava próximo de assumir, né, o mandato de deputado federal. É um jovem dirigente, um jovem desportista, né, que tem uma experiência lá no seu futebol. O fato, né, e foi bem dito por ele ontem, de ele ter nascido numa região pobre como o Norte, poderia ser um de nós daqui do Nordeste, que estava também cotado, né, para ser o Felipe Feijó, aí do estado de Alagoas. Não é desmérito para ninguém. Nós temos que analisar a condição e a competência de cada um, não por ter nascido numa região como o Nordeste e não poder ser presidente da CBF. Esse paradigma tem que acabar e está acabando, né? Edinaldo era do Nordeste, Edinaldo era do interior da Bahia, nascido em Vitória da Conquista, né, da cor de pele negra, e superou todos esses obstáculos. Lamentavelmente, tem uma questão de um imbróglio que já vem rolando, não da sua gestão desde 2017, onde foi firmado um termo de ajuste de conduta, que isso é normal. Eu mesmo, na condição de presidente da federação, faço e assino vários TACs aí no estado de Sergipe, né, porque o TAC é uma orientação do Ministério Público, onde você se compromete a realizar aquilo para que não possa gerar uma ação civil pública contra a entidade A, B ou C, mesmo sendo uma entidade privada como é a Federação Sergipana de Futebol. Então, isso é normal. Então, o Samir foi dentro das conversas, né, apareceu vários nomes, como eu citei, né, o Felipe Feijó, Ricardo Pou, né, poderia ter sido Milton Dantas, e Samir teve a maioria, né, do apoio dos presidentes de federações, e nós fomos construir com os clubes. Quando você fala poderia ter sido Milton Dantas, você também trabalhou nessa articulação, tentou ser o presidente da CBF? Nós fomos também citados, né, o nosso nome também foi citado, como nós somos convidados também para ser vice, né? Então, o que nós fechamos inicialmente é que seria, né, como foi, terminou sendo, um presidente de federação. Por que um presidente de federação? É quem está no dia a dia tocando futebol brasileiro através dos seus estados, né? O Reinaldo teve a força dos clubes, porque, fácil de explicar, Reinaldo é um dos fundadores dessas ligas que está se movimentando no futebol brasileiro, dos clubes da Série A e da Série B. Então, Reinaldo está próximo dos clubes no dia a dia. Reinaldo já está aí colocando em prática, né, todo o planejamento que foi executado pelos clubes da Série A e da Série B. Veja como é muito complexo. São 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B, onde existem 2 ligas, que não poderia existir 2, tem que ser uma para ser forte. Outra coisa, não pode esquecer os clubes da Série C e da Série D. Então, nesse primeiro momento, essas 2 ligas estão pensando apenas nos clubes da Série A e da Série B. Eu tenho um pensamento mais amplo. Acho que tem que ser uma liga só que cuide de todos, dos grandes e dos pequenos. E não só dos grandes, e deixe os pequenos para trás. Perfeito. Então, a prova é, se você se lembra, recorda muito bem, que eu fui dirigente da Liga do Nordeste, né, por 6 anos, onde
A Copa do Nordeste era pequenininha, hoje a Copa do Nordeste é uma coisa extraordinária, é uma competição que tem mais de 70 milhões de receita. Então o Reinaldo tinha essa aproximação e teve, é claro, o apoio da maioria dos clubes. Inclusive, no dia de ontem, 20 clubes não compareceram na CBF. Acho isso, né, uma decisão equivocada, né, porque agora a eleição passou, o Reinaldo não obteve a condição suficiente de apoio de federações para poder registrar uma chapa, e a gente tem que se unir, e é esse papel político, inicialmente, que o Samir vai ter, né, juntamente conosco, de trazer essas equipes, né, que disputam a Série A, Série B, Série C e Série D também, para dentro da CBF, para debatermos, né, para podermos ter um norte em conjunto, para que o futebol brasileiro continue forte, para que o futebol brasileiro volte, através da seleção brasileira, a resgatar essa identidade com o torcedor brasileiro, para que possa nos dar alegria na Copa do Mundo já de 2026. Estamos entrevistando Milton Dantas, enquanto o presidente da Federação Sergipana de Futebol, ele está no Rio de Janeiro e está trazendo para nós aqui no Jornal da Fã os bastidores da eleição da CBF. O Leônio, meu caro Milton Dantas, diz aqui, é a mesma pergunta do Diene Celestino. Pergunte a Miltinho com essa possível mudança no calendário dos estaduais, 11 datas, como vai sobreviver os times sergipanos e se a federação vai dar um suporte financeiro maior. E o Dienes na mesma linha, pergunta ao Miltinho se ele concorda com a redução de datas para os campeonatos estaduais. Veja bem, né, na verdade, quando o Samir falou em reduzir para 12 datas, para 11 datas, seria 12 datas. Isso é uma reivindicação histórica dos clubes, né? Não é a nossa realidade, entre aspas, hoje no futebol sergipano. Por quê, Narciso? Porque hoje, entre aspas, nós não temos clube sergipano disputando uma Libertadores, né? Não temos, mas temos uma competição regional, que é a Copa do Nordeste, né? Então, temos 2 clubes na Copa do Brasil. E a Sul-Americana, Libertadores, né? Copa do Brasil e Copa do Nordeste, hoje essas competições estão acontecendo paralelamente aos campeonatos estaduais. Então, os clubes do sul, do sudoeste do país, eles vêm reivindicando, né, há muitos anos a redução de datas dos campeonatos estaduais. Por quê? A CBF ela disponibiliza 16 datas para a realização dos campeonatos estaduais. Algumas federações realizam já em 10 datas, outras realizam em 14, né, como o nosso caso. Outras realizam em 16, como é a da Paulista, porque a Paulista são 20 clubes, né? Então, mas a Paulista tem essa questão, ela faz um formato que contempla, né, esse calendário da CBF. Então, vai sentar com as federações, é claro, vai sentar com os clubes para a gente debater, né? Mas eu acredito que teremos alguma rejeição por parte das federações maiores, né, as grandes. Os clubes, 100% dos clubes considerados grandes, né, querem uma competição estadual mais enxuta e nós queremos uma competição mais forte. Então, se a gente vai fazer, teremos que fazer em 12 datas, eu não vejo problema nenhum. Por quê? É uma fórmula simples, como é hoje. Você vai diminuir hoje uma data de uma semifinal, né? Mas teremos aí todo mundo jogando de si, dá para fazer, somos 10 equipes, né? É tanto que todos vocês se recordam que nós tivemos uma redução em um período do campeonato antes da pandemia para 8 equipes na Série A1. Em virtude da pandemia, nós tivemos um congresso técnico extraordinário, com as 10 equipes concordando de não ter rebaixamento naquele ano. Voltamos a 10. Por quê? Para ajustar as datas do campeonato estadual com as datas da CBF. Mas a gente não utiliza 16 datas. Né? A gente não utiliza 16 datas. Hoje nós temos o retorno da Copa Governo do Estado, que é um outro campeonato estadual, para poder dar calendários aos clubes. E olha que nós, com todo esse apoio do governo do Estado, né, dando 2 milhões de patrocínio para a volta dessa competição, a federação dando uma vaga na Série D, ainda tivemos resistência de participação de alguns clubes, mesmo aprovando o ano passado
no Congresso Técnico que nós teríamos essa competição esse ano, a volta da Copa Governo do Estado, né, com o apoio do Governo do Estado e a Federação dando uma vaga na Série D. Depois que estamos prestes a começar essa competição, estamos tendo resistência de alguns clubes de participar, porque vai ter que contratar. E, na verdade, Narciso, administrar futebol não é fácil. Você tem que administrar ideias, né? Você tem que administrar, né, várias pessoas pensando, várias pessoas com seus problemas, pessoas com os problemas dos seus clubes. E a gente, por isso que tem que existir sempre uma entidade que represente os clubes, seja a federação, seja a liga, seja a CBF, seja lá o que for. Porque a partir do momento que você... Por que está essa demora toda de tirar essas ligas do papel? Porque quando vai discutir a questão financeira, cada clube puxa a sardinha para o seu lado, né? E fica difícil só pensar numa liga, pensando tão somente em Flamengo, Corinthians, Palmeiras e por aí vai. E os outros, Fluminense, Vasco, Botafogo, CRB, Sport, Bahia, Vitória, também compõem a liga. Então tem que ter uma igualdade, pelo menos financeira, para que os clubes, né, tenham a mesma condição técnica, senão fica muito difícil. Veja aí a situação que o Sport se encontra. Último lugar na tabela, o Sport, uma equipe que subiu, mas o orçamento do Sport não chega a 200 milhões de reais por ano. Para competir com equipes que têm orçamento de 1,5 bilhão, né, é muito difícil em todos os sentidos. Então, acho que essa questão vai ser debatida em relação à redução de datas. Para nós, aí no estado de Sergipe, não teremos nenhum problema em relação a datas, nenhum problema, posso assegurar que não vamos ter nenhum problema, até porque essas 14 datas que são utilizadas no campeonato estadual, elas já têm dado dor de cabeça, né, para a federação e para os clubes. Porque hoje nós temos 2 participantes na Copa do Nordeste, hoje nós temos 2 participantes na Copa do Brasil, e a todo instante a federação, né, ela é questionada, a federação às vezes é criticada de uma forma injusta, porque mexe na tabela aqui, mexe na tabela ali, e a gente não pode rezar e torcer para que os nossos participantes nessas competições promovidas pela CBF participem e sejam eliminados já na primeira fase. Não, a federação torce que as equipes avancem de fase e nós vamos fazer as adequações necessárias. Hoje os campeonatos brasileiros da Série A, B, C e D têm começado mais cedo. Não é como era antigamente, você tinha um representante sergipano numa competição nacional, por isso que o campeonato estadual começava em janeiro e terminava em outubro, que as equipes não tinham calendário. Hoje nós temos 4 equipes, né, da primeira divisão com calendário nacional, diferentemente de alguns anos atrás, que tinha apenas 2 equipes no futebol sergipano representando a última divisão do calendário nacional. Hoje nós temos o Itabaiana na Série C, temos o Confiança na Série C, temos o Sergipe Lagarto na Série D. Né? Então, 40% das equipes que disputam o campeonato estadual tem calendário nacional. Hoje nós estamos reeditando a Copa Governo do Estado para dar calendário àquelas equipes que não têm calendário. Valendo uma vaga na Série D. Nós vamos realizar essa competição da Copa Governo do Estado com patrocínio, com cotas, com premiação e com uma vaga na Série D, né? Onde das 8 equipes, 3 vão participar, mas já tem calendário para o próximo ano, que são Itabaiana, Confiança e a equipe do Lagarto. Ou seja, vai ser uma competição com maior chance. Vou dar um exemplo prático. O Clube Esportivo Sergipe, que não tem calendário no próximo ano, vai estar disputando com mais 4 concorrentes. No CAI disputou com 9, né? E vai disputar com 4 adversários. Então a chance é maior, dinheiro para pagar a folha, dinheiro para premiação, vaga e o calendário para 2026. Perfeito. Meu caro Milton Dantas, quero agradecer sua participação, todas as informações trazidas aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto e dentro em breve marcar uma entrevista aqui nos estúdios para a gente fazer uma entrevista mais ampla, tanto quanto sobre a Federação Sergipana de Futebol, também quanto ao seu mandato na Câmara de Vereadores de Aracaju. Muito obrigado pela participação, Miltinho. Boa semana e nos mantém informados aí mais tarde de todo esse processo aí da convocação, enfim, todo este clima de mudança que está permeando aí a CBF.
Eu que agradeço, Narciso, e dizer o seguinte, né, o discurso de Samir não foi de boca para fora. A gente está conversando desde o dia do afastamento de Edinaldo, né, todos nós reunidos aqui, eu nessa vinda e ida, né, por causa das nossas atividades aí no município de Aracaju, no estado de Sergipe. Hoje mesmo vou ter que voltar, mas volto, já estou com data marcada para voltar quinta-feira, após a sessão, ou sexta, né, para poder passar aqui esses dias acompanhando aí essa nova gestão da CBF. Vou ter uma reunião daqui a pouco com o Samir para que a gente possa definir ou redefinir a data da inauguração do centro de treinamento, né, lá na Barra dos Coqueiros, né, um centro de treinamento com recursos do legado da FIFA. Já está prontinho há mais de 40 dias, já estava com a data definida para inaugurar agora no próximo dia 5 ou 6 de junho, né, ou seja, daqui a 10 dias, mas teve essa mudança aqui na presidência da CBF, no comando da CBF, nós vamos sentar com ele. O fato é que nós vamos discutir, né, o futuro do futebol brasileiro de uma forma compartilhada, de uma forma onde as federações vão ter voz, onde os clubes vão ter voz, né. Temos esse problemazinho que com certeza, apesar de não ter vindo para a Assembleia, mas não foi, né, dito que nem declarado que esses 20 clubes que não compareceram, e inclusive a Federação Paulista também não compareceu no dia de ontem, serão oposição à CBF, porque aí dificultaria bastante, né, esse modelo de gestão que nós queremos implementar na CBF para o futebol brasileiro. Mas nós vamos ter uma reunião, já está programada essa reunião. Você viu, a presidenta Leila, em primeiro momento, já declarou apoio ao Samir, né, e ela é presidenta de um grande clube do estado de São Paulo, né, ela faz parte da liga, mas teve uma identidade, teve um entendimento que precisava de ter. Não estou aqui de forma alguma questionando a administração de Edinaldo, mas toda mudança, né, que tem um espírito de renovação, ela é salutar, né, basta que se coloque em prática, né, aquelas propostas. Então, a gente vai lutar para isso, nós vamos brigar para isso, porque a construção do nome de Samir foi definido dentro das federações. Repito, poderia ter sido qualquer um. Não foi uma coisa planejada, né, programada, até porque nós nunca esperávamos que Edinaldo saísse mais uma vez do comando da CBF. A prova é que nós elegemos ele de uma forma unânime. Pela primeira vez na história da CBF, um presidente teve, né, o voto de todos os seus filiados. Das 67 entidades que estavam presentes na eleição de Edinaldo, ele teve o voto de uma forma unânime, que não ocorreu agora. Nós tivemos 20 clubes ausentes, 10 clubes da Série A, 10 clubes da Série B e uma federação. Mas nós vamos construir de novo essa unidade para o bem do futebol brasileiro. E eu que agradeço a você, Antero, a Sandro de Miro, seu Miro, e a todos que compõem a FAM. E um abraço a todos os aracajuanos e sergipanos. Muito bem, muito obrigado, meu caro Milton Dantas, conversando conosco direto do Rio de Janeiro, trazendo aí informações para o público sergipano sobre as eleições da CBF. Mandar um abraço para o Maurício. Maurício, vou abordar este assunto com ele dentro em breve, tá bom? Nós tínhamos digamos assim, muitos assuntos com o Milton Dantas, mas o tempo nos aperta aqui. Meu caro Maurício, muito obrigado pela sua audiência de sempre.